Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa terceira noite em que iniciamos um tipo de workshop um pouco diferente. Em nome da E2D 500, eu quero dar novamente as boas-vindas a quem está nos acompanhando desde a segunda-feira e também aos que estão ingressando pela primeira vez. E temos certeza que vocês vão aproveitar muito a noite de hoje e também vão ter chance, assim como a primeira e a segunda noite, a rever o que já trabalhamos, os conceitos, conhecimentos, as explicações dos nossos convidados. Então, vocês podem acessar o nosso canal no YouTube e lá vocês vão conseguir rever, digamos assim, tudo que nós fizemos de exposição ao longo da primeira e segunda noite, e também este de hoje e assim o de amanhã e sexta-feira também vão estar posteriormente no canal. Então, sejam mais uma vez bem-vindos. Nós vamos iniciar essa noite, neste workshop, um caminho um pouco diferente que fizemos no primeiro e segundo dia, porque vamos trabalhar um pouco mais uma verticalização ou direcionar para um determinado setor de aplicação. Quem vai acompanhá-los na moderação dessa noite é o nosso colega e mantenedor do E2D 500, professor Aécio. Hoje a gente vai ter o professor Valdomiro só fazendo um acompanhamento e nos dando orientações caso a gente não consiga substituí-lo com precisão. Professor Aécio, agora é com você. Muito obrigado, Cavenaghi, muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, todos os participantes da noite de hoje. Como disse o Cavenaghi, nós tivemos na segunda-feira toda a estruturação do workshop de IoT, que começou com a parte de ecossistema com o Leandro. Ontem tivemos com o Newton a apresentação dos aspectos das tecnologias, e dentro do que foi programado, nós temos já a partir de hoje, um pouco diferente, como disse o Cavenaghi, porque a partir desta quarta vamos trabalhar as aplicações deste ecossistema, as aplicações das tecnologias de IoT, com toda a sua abrangência, iniciando hoje com o colega professor Landry, Janes Landry, da Vibracon. Amanhã continua na parte de engenharia civil e fechamos na sexta-feira com o Cavenaghi e o Michel na parte de engenharia de produção. Eu gostaria inicialmente de apresentar os mediadores que vão estar aqui conosco, discutindo e dando apoio, o próprio Cavenaghi, o Loyola, o Cabral e o Aníbal. Loyola, se você puder projetar já o nosso palestrante e o nosso líder de internet das coisas na engenharia mecânica. Eu tenho uma grande satisfação em estar hoje aqui compartilhando e ouvindo a experiência do colega Janes, que é engenheiro mecânico, mestre em engenharia aeronáutica, doutor em engenharia metalúrgica, diretor-geral da Vibracon Engenharia, professor do programa de pós-graduação em engenharia mecânica da PUC Minas e professor dos cursos de engenharia mecânica e engenharia aeronáutica da PUC Minas. É uma experiência bastante sólida, é uma experiência de algumas décadas, e a minha satisfação ela se renova porque nós somos colegas de atividade como consultores e professores da área de engenharia de estruturas, eu mais pelo lado civil e Janes pelo lado da mecânica, e ele nos traz hoje também como um especial convidado para compartilhar conosco das experiências o colega Jorge Fernandes, engenheiro mecânico pela UFRJ, toda a experiência com MBA, conhecimento, experiência logística, pela experiência dele de vários anos, aí em destaque a sua experiência por 36 anos, que atuou como assessor sênior para a implantação do Programa Global de Transformação Digital, ou seja, talvez uma das experiências mais consolidadas hoje no Grupo Vale, pela sua experiência na parte de gerente de capacitação e tecnologia logística e gerente geral de engenharia de projetos logísticos e muitos outros cargos. É um currículo bastante intenso
e, nesse momento, os dois vão compartilhar experiências apresentadas aí, no caso, pelo Janes. Então, Janes, nós vamos ficar acompanhando a sua explanação, nós vamos dar apoio no que você precisar ao longo da dinâmica. E hoje, na vertical de engenharia mecânica, o que é importante é já destacar que, seja hoje, amanhã ou sexta-feira, nós estamos passando por um momento de extremo salto quântico do chamado mundo 3.0 para o mundo 4.0. É um desafio para todos, são ótimas oportunidades. E, Janes, a bola está com você e nós vamos acompanhando aí naquilo que você demandar de nós e, na sequência, a fala está com você. Muito obrigado e pode avançar. Obrigado. Boa noite a todos. Inicialmente, aí, agradecer a apresentação que foi feita pelo Aécio, pelo professor Aécio, a quem eu tenho uma amizade muito grande, um apreço muito grande. E para nós, da área da dinâmica, a professora Aécio é uma referência, né? Como ele ressaltou, trabalhamos juntos no mercado, ele mais voltado para a área das estruturas, da engenharia civil, e eu mais voltado para a área da mecânica. Agradeço aí também ao professor Cadenaghi, professor Loyola, professor Aníbal Cabral. Em especial, agradecer ao meu grande amigo aí, Jorge Fernandes, em que nós temos aí uma história de participação, né, tanto na área acadêmica quanto na área da aplicação da engenharia, em que eu tenho que ressaltar aqui toda essa experiência do Jorge trabalhando na área da inovação, em que nós tivemos a oportunidade de criar um projeto muito grande, né, junto à PUC Minas, em que a utilização, né, de internet das coisas, Big Data, que pudesse fazer um diferencial nos projetos de mecânica. O Jorge foi um grande incentivador e, desde então, isso já estamos aí há quase 8 anos, né, desde que começamos a trabalhar juntos, né, uma vasta experiência. Daí, então, convidá-lo para nós estarmos falando sobre essa aplicação dentro da engenharia mecânica. Compartilhar aqui com vocês, né, dessa apresentação, em que eu acho que já vai ser mais claro para que nós possamos entender o que vem a ser especificamente, né, essa questão de internet das coisas aplicado à engenharia mecânica. Para que nós possamos começar, e eu quero que seja um bate-papo mesmo, isso é extremamente proveitoso para todos nós, e uma coisa que eu sempre costumo falar quando sou convidado a proferir alguma palestra, alguma conversa, né, que é tão empolgante, nós gostamos de sobremaneira de falar sobre esses temas que parece que as horas elas ficam até curtas. Então, por favor, aí, Cadenaghi, professor Aécio, por favor, me monitore aí nesse tempo para que nós possamos ter o maior proveito possível. Então, o que acontece, né? A engenharia mecânica, ela vem, logicamente, como todas as outras, passando por um processo de transformação bastante grande. Só que esse processo de transformação, se nós fôssemos avaliar numa cronologia, né, ela tem um processo de crescimento, um processo de avanço que nós poderíamos considerá-lo até lento, mas com a entrada e a aproximação muito forte das outras áreas da engenharia, né, que podemos citar aí, própria engenharia elétrica, engenharia eletrônica, toda a parte de tecnologia da informação e todas as tecnologias disponíveis, a engenharia mecânica ela passou a ter um crescimento vertiginoso. E esse crescimento ele vem se consolidando cada vez mais à medida do instante em que as máquinas elas puderam estar falando com as máquinas. Ou seja, nós passamos a trabalhar em prol de que nós tenhamos cada vez mais uma produção maior para que nós tenhamos um cuidado maior dos nossos ativos. E isso se reflete consideravelmente na proteção de quem opera esses ativos, em que nós conseguimos enxergar de sobremaneira o quanto que o setor passou a ser produtivo. A mineração do futuro já existe no Brasil. A gente está trazendo uma tecnologia de ponta
e a gente está preparado para conseguir atingir nossas metas e descobrir, de fato, uma nova forma de fazer mineração. A mineração do futuro já proceder com as manobras de forma mais previsível e sem ultrapassar os limites de operação e de segurança do próprio equipamento. Eu crio as pistas virtuais, no sistema, através de um levantamento topográfico. Ele tem o sistema que faz a leitura de toda a frente dele e através desse sistema que consegue fazer a detecção dos obstáculos. Me senti muito orgulhosa em ser a primeira mulher e pioneira no programa da mina autônoma. Eu gosto de dirigir, mas programar no computador os caminhões é muito mais prático, muito mais seguro, né? Esse é meu pai, em 97. Esse sou eu, com 18 anos, que eu comecei. E hoje, é aqui que eu trabalho. Eu comecei a trabalhar com trator com meu pai. Eu tinha 18 anos de idade. Era mecânico, tem que fazer tudo manual. Sem comparação, hoje estar na cabine remota é um privilégio muito grande. Todos os profissionais envolvidos com aquele projeto especificamente foram aproveitados dentro da própria companhia. E, ao mesmo tempo, nós criamos várias outras oportunidades de emprego com um nível de qualificação muito maior. A necessidade do S11 nasceu em função de uma demanda de mercado. Mais minério e minério com qualidade. Forte viés também de sustentabilidade, porque uma mina que não tem caminhão e uma mina que não tem a utilização de água. Se a gente fosse plantar com a utilização de água, além de ter a barragem, essa barragem ficaria numa área de floresta nacional. Quando você substitui a utilização de caminhões pela metodologia Truckman, ou seja, uma escavadeira com brincadores, um conjunto de correias se locomovendo à medida que a mina vai avançando no lugar de caminhões, de cara você já promove um ganho ambiental, que é a redução de emissão de CO2, por exemplo. Foi a primeira que apostou no desenvolvimento de uma tecnologia desse porte e, por enquanto, a única no mundo que opera dessa forma. O futuro da mineração está muito focado em resultado. Qual é um processo que foi desenhado para se fazer uma nova forma de pensar? Ele integra tanto a parte de processos, tecnologias e pessoas. Pessoas no Brasil, Suíça, Singapura, China, Malásia. Todas essas pessoas elas estão conectadas numa videoconferência onde a gente consegue, através dos indicadores que existem no COI, tomar a melhor decisão para a companhia. Então, tudo que passa dentro dessa cadeia de suprimentos, da cadeia logística, a gente controla aqui no COI. Parte de navegação, transporte, embarque, vendas, atendimento ao cliente, qualidade de produtos. Todos esses indicadores são acompanhados aqui dentro. O Valemax é um navio mineraleiro que leva aproximadamente 400 mil toneladas de minério e se insere no desafio da Vale pela busca de maior produtividade e menores impactos. Os princípios que regem a operação deles são eficiência operacional, uma vez que um menor número de navios do sistema permite a gente estabelecer uma menor perda de tempo entre as operações no porto e permite que você consiga transportar uma maior quantidade de minério, consumindo uma menor quantidade de combustível. Quando a gente reduz o consumo de combustível, automaticamente a gente tem uma redução nessas emissões atmosféricas e um benefício para o meio ambiente. Isso só foi possível redescobrindo a forma de trabalhar também. Eu sempre gostei do novo. Eu sou influenciada à base de desafio. Todas essas tecnologias são fundamentais para o futuro da mineração. Para nós aqui já é presente, né? Então, vejam bem, o porquê da colocação desse vídeo, né? Quando nós falamos de internet das coisas e que vocês tiveram a oportunidade, quem participou aí da segunda e terça-feira, a brilhante explanação do Leandro e depois do Newton, mostrando quais são os sensores, como é que nós podemos entender essa questão de internet das coisas aplicado na vida geral, no nosso cotidiano, sempre fica um pouco a dúvida, né? Como é que nós podemos aplicar isso
nas áreas específicas das engenharias, seja na engenharia mecânica, seja na engenharia civil, porque muitas das vezes, quando nós falamos de mecânica ou de civil, que são engenharias bastante tradicionais, fica a dúvida de como aplicar, por que aplicar e quais são os resultados que nós vamos obter. E isso já é uma realidade. Ou seja, nós já temos empresas que já estão colocando e nós já temos resultados, e são resultados extremamente proveitosos. Agora, o mais importante de toda essa conquista, de toda essa evolução, é para que nós possamos ter uma ideia exatamente de como é que nós seremos capazes de trabalhar com a internet das coisas, de trabalhar com esse fluxo de dados, para que nós tenhamos os resultados. Porque mais importante do que ter um volume de resultados é que nós tenhamos resultados confiáveis. Esses resultados, eles têm que trazer uma contribuição para o que nós estamos precisando. Então, eu coloco aqui um exemplo, né, para que nós possamos entender como é que funciona, que é uma máquina, né, uma retomadora, em que ela tem que pegar esse minério dessa pilha e tem que deslocar esse minério para uma outra posição. Então, quando nós temos um equipamento dessa natureza, o que nós sempre temos em mente é o seguinte: é uma série, é um conjunto de dados. Esses dados, eles têm que ser levantados segundo uma norma, ele tem que ser levantado segundo uma experiência em que são calculados todas as estruturas principais e essas estruturas secundárias. Essas estruturas, junto com todos os sistemas de acionamento, com todos os motores, os redutores, vai ser capaz de produzir uma operação nessa máquina e essa máquina, então, entregar o resultado que é esperado dela. Agora, o que eu sempre comento, né, principalmente, né, com os meus engenheiros da Vibracon, ou mesmo lá nos nossos alunos da pós-graduação, é que, será que esta máquina, será que esse ativo, ele se comporta da mesma maneira quando ele foi pensado? Será que todos os dados, na sua fase de projeto, eles vão continuar operando e entregando o resultado da forma que ele foi pensado? Será que depois de 10 anos de operação, 50 anos de operação, vamos extrapolar para esse valor? Será que ele vai estar entregando efetivamente a mesma quantidade? Então, todos esses questionamentos, eles foram colocados muito em função de que a metodologia para que se possa fazer o projeto, a fabricação, eles ainda remontam a algumas características, alguns critérios já de alguns anos, ou às vezes algumas dezenas de anos. E o que nós temos observado é que essa produção ela tem sido potencializada à medida que o tempo passa. Então, nós temos máquinas hoje que elas têm que operar numa velocidade maior, que elas têm que operar numa quantidade de carga maior, elas têm que operar sob condições diversas, e muitas das vezes uma máquina que é colocada para poder operar, por exemplo, no Brasil, ela tem uma característica específica que pode ser diferente de uma máquina que vai ser colocada para poder operar, por exemplo, na Austrália, no Chile ou no Canadá. Então, são condições distintas que, durante a sua fase operacional, ela passa a entregar situações distintas, porque ela está submetida a condições distintas. Então, eu tenho um projeto original sob condições diversas de operação. Então, existe muito a necessidade de se conhecer o que é que está acontecendo com ela. Então, na medida em que nós temos a necessidade de ter esse conhecimento, de avançar, né, em toda essa contextualização do que ela vai estar efetivamente entregando, houve a necessidade de avançar e de procurar como é que isso aí seria possível. Então, chegamos à conclusão do quê? Que eu tenho que juntar algumas áreas para que nós pudéssemos ter efetivamente o resultado que nós esperávamos. Quais são essas variáveis? Eu tenho que identificar no meu ativo o maior número de posicionamentos para que eu possa coletar dados dessas posições ou coletar dados de variáveis que vão alimentar todo o conhecimento desse meu ativo. E a partir desse conhecimento, eu sou capaz de tomar decisões e muitas das vezes esses dados alimentam dados operacionais, dados que vão estar alimentando um sistema de inteligência
que, a partir de todo um apanhado de dados históricos, em que vai montar um processo de confiabilidade desse ativo, essas definições e essas soluções, elas são colocadas para que essa máquina, para que esse ativo se adapte a esta nova condição. Então, para que isso aí seja feito, a primeira coisa que é necessário, o que é? É nós virtualizarmos esse ativo. Então, à medida que você é capaz de virtualizar esse ativo, você é capaz de operar esse ativo. E à medida que ele está operando, se nós não tivermos uma constante alimentação dos dados, da condição em que ele está operando, nós não teremos condições de ver a saúde dessa máquina, a saúde desse ativo. Então, se eu tenho a necessidade de conhecer o que é que está acontecendo ao longo do tempo desse ativo, ao longo da condição operacional desse ativo, eu vou conseguir tomar as decisões e a própria máquina vai conseguir tomar as decisões. Então, aqui a gente começa a ter a entrada, né, efetiva do que o professor Aécio colocou na abertura dele, que é a entrada no mundo 4.0. Ou seja, eu tenho o meu ativo operando, mas eu tenho o meu ativo virtualmente também operando. E à medida que eu tenho essa operação, eu sou capaz de entender o que efetivamente está acontecendo com ele. Só que sempre nos levanta uma certa dúvida. Qual que é essa dúvida? Será que a condição estrutural desse ativo, será que a condição de operação dos motores, dos redutores e de todo o conjunto mecânico desse ativo, ele está em plenas condições dele operar? Então, nós temos que começar a juntar diversas áreas, conhecimento de diversas áreas, para que nós possamos ter os resultados efetivos. Como é que nós vamos estar fazendo essa condição dessa operação? Então, nós temos que entender como é que ele foi pensado e como é que, em termos do pensado, quais seriam as condições de resistência que nós temos dos diversos elementos estruturais que formam esse nosso ativo frente às condições de solicitação. Então, aqui um exemplo que eu sempre gosto de colocar é como o nosso ativo ele é pensado. Então, ele é pensado sobre uma condição de solicitação e uma condição de resistência. E aqui nós temos uma distribuição, né, dos diversos componentes desse nosso ativo, em que alguns têm uma solicitação maior, outros têm uma solicitação menor. Eu tenho uma distribuição dessa solicitação dos diversos componentes que formam o meu ativo, assim como eu tenho também uma variação da resistência dos diversos componentes que formam esse ativo. Só que, à medida que o tempo passa, qual é a situação que eu tenho? Eu tenho alterações da minha solicitação e eu tenho alterações da minha resistência. Porque se eu começo a solicitar muito mais um elemento estrutural em detrimento do outro, na realidade a situação que eu tenho é que eu tenho uma expectativa de vida menor de um determinado componente em detrimento de um outro componente. E eu tenho que entender o que é que vai acontecer ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo passa, qual a situação que eu tenho? Eu começo, muitas das vezes, a aumentar a condição da minha solicitação e eu começo, em algumas situações, diminuir a resistência desses diversos componentes. Até que eu chego num determinado instante em que eu tenho o cruzamento das minhas solicitações frente às minhas resistências. Então, vocês podem observar nitidamente que, em uma determinada situação, a minha solicitação ela pode ultrapassar essa minha resistência. Esse ponto de interseção em que eu tenho a ultrapassagem da minha solicitação em relação à minha resistência, nós entendemos como sendo uma probabilidade de falha. Então, o que nós estamos querendo entender com isso aqui ou encontrar com isso? Nós queremos verificar se esse nosso ativo ele vai ter a mesma performance ao longo do tempo da maneira com que ele foi pensado em termos na época do projeto. Agora, como é que nós podemos chegar nessa situação? Como é que nós podemos definir qual é a região do nosso ativo que vai estar propenso a receber mais carregamentos ou qual é a região desse nosso ativo que possivelmente nós vamos ter uma probabilidade de quebra maior? Então, houve a necessidade de nós começarmos a deslocar, a colocar uma série de sensores nesse ativo,
em que esses sensores eles vão coletando os dados ao longo do tempo e vão mandando esses dados inicialmente, né, em determinadas etapas na distribuição temporal e hoje numa distribuição em full time, ou seja, eu coleto esses dados ao longo do tempo, eu não paro de mandar esses dados alimentam então um modelo, esse modelo ele reproduz a operação desse ativo e ele vai me mostrando o que é que vai acontecer com esse ativo ao longo do tempo, em que ele mesmo me indica qual é a probabilidade de acontecer uma falha numa determinada região em detrimento da outra. À medida que nós temos toda essa condição, né, nós temos todo esse processo aí, nós chegamos à conclusão que ter dados, conseguir coletar esse dado na melhor posição, conseguir trabalhar esse dado da melhor maneira, é a chave exata para que nós tenhamos condições de definir qual que é a saúde desse nosso ativo. É que nós temos condições de dizer se a condição de operação desse ativo é a que satisfaz o que foi pensado na fase de projeto. Então, nós temos que trabalhar cada vez mais esses dados. Então, quando nós falamos do uso do IoT, o uso da internet das coisas aplicado à mecânica, nós temos que pensar 3 grandes áreas. Quais são essas áreas? A área relativa ao que nós chamamos de modelagem numérica, em que nós vamos conseguir virtualizar o nosso ativo para que nós possamos entender o que está acontecendo com esse ativo. Nós temos que entender de forma com bastante evidência quais são os sensores que nós vamos estar colocando nesse nosso ativo para que esses sensores possam estar capturando os dados das variáveis da qual eles estão controlando, estão pegando essas variáveis, e esses dados eles têm que passar por toda uma fase de processamento, ou seja, eu tenho que entender o que é que está acontecendo com essas variáveis, quais são as flutuações dessas variáveis, e essas variáveis flutuando, eu tenho que voltar e realimentar esse meu modelo, e o meu modelo começa a me mostrar efetivamente o que é que está acontecendo com ele. Com a junção dessas 3 grandes áreas em que nós temos uma aplicação extremamente objetiva, extremamente forte de internet das coisas, nós chegamos no que nós chamamos do nosso gênio digital. Então, nós temos aqui uma aplicação. Então, eu peguei um exemplo que nós desenvolvemos na Vibracon para a área da mineração. Por que eu coloquei esse aqui? Justamente porque nós iniciamos essa nossa explanação relativo lá ao setor mineral, em que nós pegamos, isso aqui é um exemplo, por exemplo, de um virador de vagões. Então, nós temos aqui ele real, o virador de vagões operando, né? Então, é o que tem exatamente nas unidades industriais da área da mineração. Ele foi transformado no modelo computacional, ele foi virtualizado, e nessa virtualização nós temos as diversas posições em que nós instrumentamos esse nosso virador. Então, nós instrumentamos, nesse caso, com acelerômetros e instrumentamos também com extensômetros. Então, à medida que esse virador de vagões ele vai operando, qual é a situação que nós temos? Nós vamos capturando os dados de resposta vibracional desse virador e vamos capturando também as respostas do estado de tensão das estruturas, dos elementos principais e dos elementos secundários. E à medida que vai operando, à medida que o tempo vai passando, ele vai nos mostrando a real situação do que é que está acontecendo com esse virador. Então, vocês conseguem observar que à medida que a operação no campo vai acontecendo, nós temos a operação virtualizada acontecendo. E à medida que essa operação virtualizada ela vai acontecendo, ela vai alimentando com os dados para poder dizer qual é a saúde da máquina, qual é a intervenção que nós temos que fazer com essa máquina, quando é que essa intervenção ela tem que entrar em operação para que a manutenção possa trabalhar junto com a operação de tal forma a não comprometer a produção, mas também não comprometer esse ativo. Então, isso aqui é uma aplicação bastante direta de como é que nós temos da união da utilização dos sensores, da utilização dos dados, da utilização da virtualização, que é uma aplicação direta de internet das coisas. Isso aqui é uma das formas que nós temos dessa utilização de internet.
Um outro exemplo que eu gosto sempre de falar e que nós desenvolvemos também para a área do desmonte, né, da área da mineração, nós fomos solicitados que nós fizéssemos uma avaliação do que aconteceria em uma unidade industrial quando houvessem as explosões para que ocorressem o desmonte, ou seja, eles precisavam extrair o minério, só que a frente de desmonte ela estava muito perto da fábrica, então, à medida que ocorriam essas explosões, como é que essa frente de onda vindo pelo terreno, mas vindo pela parte aérea, elas entrariam na estrutura, a estrutura responderia a esse processo e era necessário que nós visualizássemos o que é que estava acontecendo efetivamente com a estrutura. Então, o que foi feito? Nós pegamos essa região, nós fizemos toda uma modelagem dessa região, então dá para poder perceber que essa modelagem ela utiliza diversas áreas. Nós estamos falando de área de mecânica, de área de geotecnia, de área de civil, todas elas trabalhando de forma simultânea. À medida que ocorriam essas imposições, essas impostações desses carregamentos, esses esforços eles eram passados pelos diversos sensores que eram colocados no terreno. Esses sensores, capturando esses dados, já nos mostravam como é que é o comportamento do terreno. Além disso, sensores ao longo de toda a estrutura. Esses sensores eles nos davam as respostas vibracionais e as respostas do estado de tensão. Essas respostas vibracionais e do estado de tensão alimentavam, então, o comportamento dessa nossa estrutura, e à medida que entrava no comportamento dessa estrutura, o modelo ele nos dizia o que efetivamente estava acontecendo com essa estrutura. Quais são as regiões em que nós temos um nível de tensão mais elevado, um nível de tensão menos elevado, e como é que seria a resposta dessa nossa estrutura, em que nós tínhamos condições de fazer uma avaliação geral do componente desse ativo. Ou seja, é uma capacidade que nós temos de fazer com que os resultados eles sejam colocados e eles venham a contribuir para que nós tenhamos a exata noção do comportamento desse nosso ativo. Ou seja, quando nós falamos de internet das coisas, a aplicação que nós temos dessa quantidade de dados, dessa quantidade de sensores, extrapola e muitas das vezes, a aplicações simples. Não quer dizer que a aplicação simples ela não seja necessária, ela é de extrema necessária. Mas o que é extremamente importante é nós sabemos o quanto que isso hoje ataca todo o nosso processo da engenharia. E aí é interessante saber de vocês o seguinte, qual é o conhecimento, né? Qual é a capacidade de enxergar, ou seja, hoje nós temos a capacidade de entender o quanto a internet das coisas ela está afetando a nossa vida e principalmente a vida dessa questão da mecânica. Qual é a probabilidade que nós temos de nós entrarmos no mercado e estarmos utilizando essa internet das coisas? O quanto que isso é demandado pelas empresas e qual vai ser o mercado que nós temos? Eu gostaria de deixar essa pergunta para que vocês pudessem responder, né, o quanto isso afeta e o quanto que vocês enxergam que isso hoje já está disponível na aplicação da mecânica e o quanto isso é necessário. Então, eu gostaria que vocês começassem a responder aí para que nós pudéssemos discutir. Até para que a gente possa ter um conhecimento, né, para que a gente possa entender o que é a aplicação dessa internet das coisas, eu gostaria de chamar aqui agora, né, o Jorge Fernandes, como eu comentei com vocês, que é uma pessoa que incentivou e incentiva muito a aplicação de internet das coisas, de gênio digital, Big Data, para que seja possível ter um entendimento dessa aplicação. Ô Jorge, se você pudesse entrar aí, para que a gente pudesse começar a discutir, né? Como eu comentei, uma pessoa que tem um conhecimento vasto de todo esse processo, né? Opa, Jorge? Não, pode terminar, professor. Opa, tá. Então vamos lá. Vou até interromper aqui o compartilhamento, né, para que nós possamos já estar discutindo.
Jorge, você é uma pessoa que apoiou e apoia consideravelmente, né, a utilização de internet das coisas nas mais diversas aplicações da engenharia, mas eu gostaria de ouvi-lo, né? Como é que você enxerga dentro da engenharia mecânica, como é que é esse mercado e como é que os engenheiros, os técnicos que vão estar entrando nesse mercado, os alunos, né, as pessoas que querem entrar, vão enxergar esse mercado? Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Parabéns, professor, por tudo que o senhor já colocou. Eu realmente, essa tem sido, eu participei ativamente na empresa que trabalhava, no Vale, de um processo profundo e também compartilhei experiências com outras empresas que dominavam e buscavam esse conhecimento. O que eu sinto é que, para quem está chegando, e é um terreno novo, a visão do Digital Twin, a necessidade disso, o impacto nos negócios, da maneira como isso pode ser montado e pode fazer a diferença de reconhecer como o ativo funciona, como a capacidade de ter o ativo cada vez mais sob controle, para que ele tenha maior performance, para que ele tenha melhores confiabilidade. Esse mundo, ele é um mundo a ser criado. Isso não está pronto para ninguém e não há uma empresa que possa, talvez umas únicas empresas recém-construídas, possam se orgulhar de ter isso muito em suas mãos, mas a grande maioria das empresas, sejam elas de qualquer tamanho, de qualquer estrutura, elas não têm isso estabelecido. Essa é uma tecnologia. É como se sempre tivéssemos os desenhos em papel e agora apareceu o desenho no computador. É como se eu sempre tivesse os ativos que estão ali, eu sempre tinha os instrumentos que alguém passava em frente e verificava se a pressão estava certa, se havia algum tipo de vibração. Agora, pegar tudo isso e colocar dentro de um pacote que fala o tempo todo com um modelo virtual, isso é novo, isso não existe, isso com certeza tem um impacto enorme em qualquer que seja o negócio que possa se imaginar do que está acontecendo nas empresas. O exemplo que o senhor deu, que apresentou aí na mineração, ele é óbvio. A mineração já está nesse mundo e não tem como deixar de estar. Isso não existe, essa possibilidade. Isso é absolutamente o futuro. O futuro é hoje, na verdade, essa é a palavra. O futuro, ele começou, já começou. Essa é a maneira como a gente enxerga das oportunidades que estão sendo construídas, porque como era o futuro, não existe nada montado. É a construção do novo. Tá bom? Essa é pelo menos a minha visão conceitualmente de como eu vejo. Não há nenhum equipamento, nenhuma forno de padaria ou uma pequena indústria que faça uma linha de produção. Esse cara não tem uma maneira fácil de saber se a máquina dele vai continuar funcionando e aonde ele consegue mexer, ou pontualmente, ou de forma mais estruturada, para que ele dê mais produção e dê mais confiabilidade. Esse mundo não existe no momento e todas as ferramentas e os tools, toda a estrutura que vai possibilitar isso está sendo criado e precisa de gente que entenda disso, porque inclusive os engenheiros de cabelos brancos, eles estão pegando isso já meio que alguém tem que trazer isso para dentro das empresas. E eu acredito de forma muito profunda que é uma nova geração que vai trazer esse porque ela não vai precisar aprender o velho, ela vai trazer esse conhecimento novo para dentro das empresas. Esse conhecer é trazer o novo através de uma nova geração que traz essa técnica para dentro das empresas. Professor, o senhor está no mute. Acabo empolgando e fico falando com ele mutado. Eu gostei muito da sua colocação e vou emendar aqui uma segunda pergunta para ouvir qual é a forma com que você pensa. Mas antes, vou relatar aqui o seguinte. Eu mexo com essa parte da instrumentação já há mais de 20 anos. Né? São 30 anos mexendo na parte do projeto de engenharia e com essa parte toda de instrumentação e agora com IoT e Big Data já praticamente quase 20 anos. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, nós pegávamos os acelerômetros, eles eram acelerômetros resistivos, né? E chegávamos a falar de acelerômetros de aproximadamente $2.000, né? Hoje nós já temos os acelerômetros capacitivos
em que eles têm uma abrangência muito grande, um range de aplicação enorme, mais de $2.000 hoje, dependendo da aplicação, nós estamos falando de centavos de dólar, né? Ou seja, a capacidade que o mercado nos ofereceu em termos de sensores, ela é muito grande. Nós tínhamos uma limitação de tráfego de dados, em que nós estávamos falando, por exemplo, de Bluetooth, depois falamos de Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, nós já estamos hoje numa tecnologia LoRa, ou seja, nós estamos avançando consideravelmente em termos de capacidade de transmissão de dados, redução de custos desses sensores. E aí vem especificamente a minha pergunta, Jorge. Com essa, vou chamar um termo, não sei se está correto, dessa popularização desses sensores, da flexibilização e da colocação de forma tão tranquila para que nós possamos adquirir esses sensores. Você acha que isso vai impactar em qualquer área da engenharia ou isso vai ficar só nas grandes empresas? Professor, assim, eu acho que é um pouco traçando um paralelo, um pouco da computação. Lá no início, só os gigantes tinham os mainframes da vida que custavam milhões e milhões de dólares para ter uma telinha verde e só um terminal. Hoje, falar que quem não tem um computador numa empresa, eu desconheço qual é a empresa que não tem um computador. Eu acho que, como eu falei sobre as ferramentas que estão disponíveis para montar esse quebra-cabeça, essa nova estrutura, é isso. Elas não são mais umas coisas na vitrine, elas estão compradas na esquina para quem quiser. E aí a competitividade disso cresce muito, porque o processamento é rápido, a montagem da rede é fácil, os instrumentos estão baratos, os modelos e as ferramentas que juntam isso estão cada vez mais disponíveis, porque agora você já tem Digital Twin que fala com sistemas contábeis e tal. Tem um movimento aí recente, deve ter uns 2 ou 3 meses aí atrás, a SAP anunciou que se juntou à Siemens para poder falar de uma única empresa para dominar um processo que vai desde o sensor até a contabilidade da empresa, ou seja, isso para a grande empresa, com essas empresas, mas com as empresas menores, isso vai ser uma coisa trivial. Para mim, as ferramentas e as opções estão, obviamente, da questão dos sensores, mas os softwares também não estão nesse nível, as interligações de rede estão nesse nível. Antigamente, para botar uma rede era um inferno, uma rede industrial. Então, você tinha que pedir licença a 10 mil caras de instrumentação lá. Os mecânicos ficavam preocupados. Então, era um pedido para onde ia botar o sensor, porque o sensor estava extremamente difícil. Não pode botar aqui, pode cair minério. Nada disso. Hoje, os sistemas são baratos, extremamente robustos, fáceis de instalar e ao mesmo tempo, com os modelos de simulação, você ainda pode ir montar otimizado. Eu acho que ainda tem isso. Quando se apresentou um modelo virtual, se já tinha ali uma primeira indicação de aonde eram os pontos críticos. Você vai lá, bota o primeiro e checa se está bom. Se não está, você muda ele de posição com uma velocidade ou bota um segundo bem ao lado. Uma coisa assim, como se eu estivesse trocando pilha. É esse o sentimento que eu me permito pensar que as grandes empresas abriram as portas e forçaram o mercado, mas que não é razoável imaginar que esses fornecedores que estão com essa redução de custo, com essa escalabilidade, vão ficar limitados a oferecer isso só para as grandes empresas. Isso, para mim, não foge ao consenso imaginar que esse é um mundo somente permitido aos gigantes. Isso não é para aí. Senão não precisa baixar tanto o preço, os gigantes pagam. Compartilho totalmente com essa sua colocação. E uma terceira, até para que a gente possa encerrar essa primeira parte e depois nós entrarmos com uma outra, Jorge, é o seguinte: eu tenho uma dificuldade muito grande na minha empresa, né, na Vibracon, de ter profissionais dessa área. Hoje nós procuramos, e normalmente eu falo o seguinte: se eu encontrar, eu contrato. A necessidade que nós temos das pessoas que entendem dessa área, né, de IoT, Big Data, virtualização, é muito grande. E aí, é uma pergunta para vocês e uma pergunta para quem está aqui junto com a gente, né? Primeiro eu vou colocar a pergunta
para o público aqui, e depois eu emendo a pergunta para você, Jorge. Para quem está nos assistindo aí, qual é o interesse de entrar, né, nessa área? Os que estão aqui hoje estão muito mais numa curiosidade, muito mais querem entrar, como é que estão se preparando para poder entrar? Então, eu gostaria de deixar essa pergunta para que vocês me respondessem. E aí, imediatamente, eu entro aqui com a pergunta para você, Jorge. Eu tenho uma maneira de pensar disso, mas gostaria de ouvi-lo. Qual é a característica do profissional que você acha que o que o profissional tem que ter para que ele possa enveredar nessa área? Uma coisa que eu acho que é senso comum é se preparar. Ele tem que se preparar muito. Ele tem que estar focado para onde é que ele quer ir. Mas eu gostaria de ouvi-lo. Você que foi o homem que foi responsável pela formação de centenas de engenheiros dentro da Vale para atuar nessa área. Professor, eu acho que o principal é um certo noção de que você está entrando no novo. Quando eu cheguei lá na empresa, eu quase tinha certeza de que quem estava lá ia poder me ensinar o que eu ia ter que operar. Eu acho que a pessoa que está no IoT, ele está diante, como eu falei, um terreno fértil, adubado e que ninguém plantou, porque não sabe, não tem plantação ainda. Isso é o novo, é o futuro no momento. É alguém que está disposto vamos dizer assim, a desbravar, a criar sobre o nada, porque não tem. Eu falo, assim, uma empresa do tamanho da Vale tem agora, acho que esse ano a gente conseguiu terminar as modelagens de todas as máquinas de foto, e são máquinas que custam 20 milhões, 30 milhões de dólares. Nesse patamar de custo de ativos, e não tinha. E não tinha, provavelmente, o contrato, se os caras que têm contrato com a Vale lá para fazer, não pegarem antes, porque é uma fila danada. Hoje, se tiver alguém pronto, eu tenho certeza que essa pessoa com experiência, que saiba modelar, e que saiba otimizar sensor, que saiba montar rede, que saiba fazer a gestão entre o mundo real, do Twin real e o Twin virtual, para conseguir otimizações. Porque é tanto impacto. A gente tem experiência lá de operações, de manutenções de grande porte, em que se desenhou no virtual a manutenção, e ao passar para os técnicos, ela foi quase revolucionada. Ela diminuiu metade do tempo, custou 60% menos. Isso a gente tem lá exemplos desse nível. E isso foi com 3 caras que sabiam montar um negócio, e o resto ficar esperando lá o cara mexer. Os técnicos não tinham autonomia para saber eles poderem mexer, de como mexer naquilo, para poder eles propor e depois já entrar. Isso ainda está reservado para uma elite que está conseguindo, vamos dizer assim, ser a ponta do iceberg. Isso tem que ter uma massa, o iceberg tem que flutuar mais, porque a demanda é muito grande, e quanto mais gente souber com isso, mais impacto vai dar na empresa. Isso, eu não tenho dúvida desse processo. Para mim, vamos dizer assim, é navegar em mar tranquilo, que ninguém pode fazer. É chegar, né, aquele negócio de boi, chegar para beber na água limpa. É isso que está acontecendo. Quem chegar vai beber água limpa. Porque não tem. Compartilho totalmente com o que você coloca. E um outro ponto, até para a gente poder encerrar essa primeira parte, já nós iniciamos a segunda aí, né, que é os questionamentos do público que está aqui com a gente, a quem eu já agradeço enormemente, né, de estar nos assistindo. Uma das coisas que eu acho muito importante, sabe, Jorge, é que nós não encontramos muitos cursos relativos a isso, né? O que nós encontramos, às vezes, são algumas iniciativas, mas são iniciativas que, às vezes, não estão ligadas diretamente à utilização, né? A colocação do IoT como uma ferramenta mesmo de transformação, eu gosto de chamar dessa maneira. E aí a proposta, né, do grupo aí que nos convidou para nós estarmos falando, o E2D500, né, tem toda uma estruturação desse curso que possa oferecer, né, a formação que é necessária para poder gerar o diferencial para esse profissional. Aí eu acho que o importante aqui agora, né, é a gente abrir para os questionamentos que porventura existirem aí das pessoas que estão nos assistindo, né? Vamos ver
o que o pessoal tem aí para poder nos passar, viu, Jorge? Kavenag, se você quiser, por favor, fique à vontade. Jane, só... Opa, Écio. Não, é só lhe pedir um minuto para que seja colocado um aspecto importante, considerando que nós estamos caminhando aí para o encerramento, nós temos mais 10 minutos e ainda temos que fazer algumas apresentações sobre o fechamento. Primeiro, eu agradeço extraordinariamente a sua fala, o seu compartilhamento aí com o Jorge. De fato, no porte de uma organização tipo Vale, uma experiência tão consolidada e vivida e experimentada sua e do Jorge, isso para nós é extremamente motivador. Isso confirma a nossa estratégia de disseminar verticalmente a internet das coisas para a mecânica, para a civil e para a engenharia de produção. Nós estamos exatamente saindo de um mundo 3.0, onde ninguém, de fato, saiu ainda para o mundo 4.0. Isso é um destaque que a gente tem conversado. Então, está tudo em aberto, as oportunidades são as mais amplas possíveis. E no que foi apresentado hoje, isso tudo se confirma. E o Jorge é extremamente feliz quando ele diz e faz uma comparação. Enquanto se imaginava que computadores eram para os gigantes, na verdade, hoje em dia, quem não tem, todo mundo tem. Então, a disponibilidade de sensores, a disponibilidade de rede, todas as oportunidades, seja a facilidade de montar, a facilidade de cadastrar, ou seja, isso confirma toda a nossa expectativa. Então, foi muito bom ouvir do Jorge, em especial você com ele, nos proporcionar esse parque industrial gigantesco, seja na mineração, seja na siderurgia, seja no agronegócio, ou seja, nós estamos num conjunto aí absolutamente amplo. Então, isso foi riquíssimo para nós já começar a explorar as 3 verticalidades e estratégias. Todas trabalham as cadeias produtivas e na sexta-feira, a Kavenag e os convidados vão potencializar isso para nós. Amanhã tem uma vertical muito específica, que é a engenharia civil, e também será apresentada apenas uma parte da história. Mas aqui só um parêntese, na medida em que temos ainda algumas perguntas para fazer, é destacar, na mesma linha do que o Loyola ontem nos orientou, que um aviso primeiro que o sorteado de ontem para participar do Happy Hour com o Leandro, que é aquele nosso especialista da parte de ecossistema, e uma série de convidados, que vai ser no dia 30/9 às 19 horas, foi o participante ontem de nome Dorval Tomás. Então, este foi ontem o que participou e que foi, de fato, sorteado. E é importante pedir para os participantes de hoje, na mesma lógica, enviarem, mandarem um resumo, como é que se vê na área para o endereço iot@e2d500.com.br. Ou seja, como você se vê participando da área como profissional, ou seja, o profissional que vai se dedicar a esse tema, encaminhar para que a gente possa também continuar esta nossa estratégia de trabalho. Já na perspectiva da nossa sequência, do roteiro de encadeamento entre ecossistema, segunda-feira, transformações tecnológicas, ou seja, as tecnologias na terça, você com a vertical mecânica, que é muito ampla, mas hoje já deu para ver um trailer dessa perspectiva do que vem por aí. Eu já falo sobre os cursos, tanto da mecânica, quanto de civil, quanto de produção. Nós vamos agora apenas pedir ao Loyola para colocar, digamos, os resumos daquilo que é o nosso grande objetivo. Viu, Jorge e você falaram muito bem. Nós temos que capacitar, capacitar e capacitar. Né? Capacitar professores, alunos de 5º ano, capacitar profissionais que estão ou não no mercado, porque sem capacitar nós não vamos fazer a virada com uma certa agilidade. Então, isso é um mundo de oportunidades profissionais que a gente vem para as engenharias, inclusive para os técnicos, porque muito do que se chama de inspeção, de manutenção,
é um conjunto de atores, pelos engenheiros, pelos arquitetos, em alguns casos, em especial pelos técnicos muito experientes, por exemplo, no caso citado aqui da Vale. Então, o programa continua na medida em que, como diz o Loyola desde a vez passada, nós vamos trabalhar os cursos do E2D500 com foco de capacitação profissional. É um propósito nosso, isso é uma dedicação nossa nas várias áreas. Nós vamos trabalhar com professores de extrema experiência. Temos aqui um exemplo do Janes e do próprio Jorge, que, na perspectiva, se desdobra também nessa contribuição. São conteúdos, de certa forma, nichos, né? Ou seja internet das coisas, seja inteligência de dados, seja tecnologia BIM, nenhum vive sem o outro. Ou seja, na verdade, o E2D trabalha com um ecossistema educacional no processo. Ou seja, nós estamos trabalhando e cumprindo o nosso papel no ecossistema. O próprio Leandro destacou isso na própria segunda-feira. Quer dizer, no meio de tantos atores, a parte de educação é o calcanhar de Aquiles da transformação disruptiva, né? Então, nós vamos ter conteúdos de alta qualidade, profissionais de alta experiência, práticas, porque, inclusive, a IoT, nós vamos ter práticas em grupo ou individualmente, para que as pessoas possam colocar a mão na massa. O próprio Loyola, que é o nosso líder na área, nos orienta pela questão de metodologia, aprender fazendo, ou seja, coloca a mão na massa, não é? Esse contexto todo de IoT muda a cadeia produtiva, muda os negócios vão trabalhar num cenário de servitização com todo esse mundo de computação intensiva de dados. Nós vamos quase que fazer um network de colegas executivos da área. São módulos que trabalham 4 meses a cada módulo 1. Praticamente, Leandro, com a equipe dele, que é segunda-feira, é o módulo 1. Segunda-feira, o módulo 2, que foi o próprio aspecto de tecnologia do Newton. E nós três, com os módulos 3 na sua sequência, você com sua equipe na mecânica, eu com a minha equipe da civil, que é o módulo 1, dito aí pelo Leandro, e Tecnologias 2, já dito, que é o módulo 2, trabalhando a parte de arquitetura e soluções e plataformas, e os 3 respectivos sempre trabalhando com gestão de projetos, tanto na mecânica, quanto na civil, quanto na cadeia produtiva, que é o que a gente fecha na sexta-feira. Então, é um ecossistema, Jorge, onde cada um de nós dá a sua contribuição nesse processo em cadeia. Quer dizer, nós todos somos, na verdade, quase que o próprio sistema 4.0. Nós todos somos sensores de cada vertical, para trazermos conteúdos, pessoas que têm experiência, capacitar pessoas que precisam entrar no sistema. Na linha das perguntas aqui, já fechando e chegando já no nosso limite de alguns poucos minutos, aqui tem uma pergunta de Clóvis Sampaio, e eu leio, Janes, para que você nos coloque. O Clóvis diz que é da área de marketing digital, está na reta final do curso na Unidom Bosco, enxerga uma riqueza de aprendizado sem parâmetros explicáveis em participar desse evento, agradece, conhecer na raiz o que me dará um grande embasamento bem maior na aplicação, e ele então parabeniza que, da nossa parte, considerou um excelente contexto de aprendizado no processo. Então, é mais um destaque e um registro daquilo que foi o seu talk show, né, com o próprio Jorge. Não tenho aqui mais perguntas específicas do público. Eu faço a última pergunta, na medida em que não existem outras específicas para fazer o fechamento, e eu pergunto, Janes, dentro da sua visão e da sua experiência, como você está vendo as escolas de engenharia no contexto do mundo 4.0, seja especificamente em IoT, você citou inclusive o caso da PUC
nas suas próprias iniciativas com o próprio jovem, mas no todo, pela sua larga experiência de mundo educacional, como é que você está vendo hoje o estágio desse contexto no aspecto educacional de ensino superior? Sua pergunta ela é excelente, viu, Aécio? E eu vou te dizer o seguinte, se eu fosse comparar, eu acho que nós estamos necessitando entrar no mundo 4.0, a indústria ela está trabalhando para poder entrar no mundo 4.0, e eu diria que as escolas elas devem estar no mundo 1.0. Tá? Existe uma necessidade enorme de nós atualizarmos, de nós avançarmos, porque, infelizmente, a área educacional ela ainda ela não se preparou para poder efetivamente entrar nesse mundo. Vou fazer um paralelo bem rápido aqui. Quando eu tive uma temporada na Itália, eu tive a oportunidade de ir em uma das universidades mais antigas que existe no mundo, né, em Bolonha, e me chamou muito a atenção que quando eu entrei na sala de aula lá, é a mesma coisa de eu estar entrando na sala de aula hoje. Não existem mudanças. Né? A nossa metodologia de ensinar, eu ainda estou dentro das atividades acadêmicas, elas não mudaram. Só que o mercado que nós estamos formando o profissional, ele já é um mercado com uma outra característica, necessitando de um outro profissional, um profissional mais atento, mais verticalizado para essa necessidade. Então, existe, assim, um campo enorme que as escolas têm que evoluir. Então, essa iniciativa, eu acho ela fundamental para que realmente pegue as escolas que têm uma formação científica excepcional, tem uma formação tecnológica na medida do possível, mas que coloque a escola realmente numa posição de mundo 4.0 para formar um profissional 4.0 para atuar numa necessidade 4.0. Tá ótimo. Sim, Janes. Aécio, posso fazer uma pequena pergunta? Claro, à sua disposição. Pergunta do Não, é direcionado, inclusive, ao Jorge e ao Janes, porque eu sei que o Janes tem experiência com isso e o Jorge, com certeza, viveu isso. Para que o público que está nos assistindo não tenha uma formação de que, digamos assim, uma informação de que esse conteúdo que vocês dois brilhantemente expuseram com muita simplicidade no contexto técnico, mas com a verbalização muito fácil de absorver. Para que esse público não pense que essas soluções sejam só de engenharia mecânica. Mas eu tenho certeza que você, Janes, tem uma equipe multi-engenharia e o Jorge, com certeza, viveu dentro da Vale e vive, digamos, equipes multidisciplinar. Então, uma solução da envergadura que vocês brilhantemente expuseram, essa equipe multidisciplinar contém pelo menos quantas engenharias? Né? Eu nem vou falar da minha engenharia de produção, porque vai dizer que se a gente quer entrar em tudo. De fato, a gente quer. Mas o fato é que tem soluções tecnológicas que o engenheiro mecânico, o eletricista, a mesma coisa. Né? A atribuição técnica e profissional não se discute. Mas a equipe tem que ser multidisciplinar. Dá uma pincelada assim, como isso funciona na prática, no seu mundo, Janes. E, Jorge, quanto você viveu e vive isso em termos de equipe multidisciplinar? Excelente. Jorge, pode começar, por favor. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei na empresa e eu fui, durante o tempo que eu fui gerente de tecnologia e capacitação, na empresa havia um entendimento que é a pergunta anterior, que é com a engenharia. A gente tinha a percepção clara de que a gente precisava capacitar melhor as pessoas lá dentro. E o mundo acadêmico não estava conseguindo oferecer. A companhia começou a investir pesado em produzir tecnologia de simuladores. A gente tem simuladores que foram construídos em convênio com N universidades do país e a gente foi responsável por isso. Então, essa foi uma verdade. Em um dado momento, eu vou dar quase que uma piada. Né? Eu estava numa instituição de ensino e o reitor que me apresentou lá era uma pessoa muito gentil e tal. Eu fiz uma reunião apresentando os desafios da companhia e tal, e tem aquela coisa, fica aquelas perguntas, então, acabamos no café e tal. Aí a pessoa se aproximou de mim, e eu sei que talvez não seja exatamente o sentido da pergunta, mas ele falou assim, Jorge, é muito bom, você falou de oportunidade para todo mundo, ambientais, automação, controle e tal, mas eu estou fora, né? Eu falei, mas por que, André? Então,
você está fora. Eu sou engenheiro de alimentos e tal. Eu falei assim, eu estava em Vitória, né? Eu estava no Espírito Santo, falei, André, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Qual é o lugar que você acha que mais entrega refeição no estado disparado? Onde mais produz comida no estado do Espírito Santo? Quero te informar que na companhia na Vale. A Vale produz quase 10 mil refeições por dia. E não tem nenhum controle exato do consumo, da questão de consumo de energia, do nível de receita que aparece lá dentro, e um nível de instrumentação que é ridículo, num investimento que agora deve custar, sei lá, R$2, R$3, que seja. Você está falando de um negócio de alimentar a Vale de 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares, talvez, para toda a companhia. Então, é esse patamar de que é um lugar para botar qualquer coisa. Ou seja, é tirar foto da bandeja do cara, se o cara está bem alimentado ou não, e receber esse feedback para ele se alimentar melhor. Lá é um auto-service. Esse é o tipo de coisa. E eu gostaria de voltar na pergunta anterior, perdão por estar sendo um pouco me alongar. Quando eu falo que o futuro é hoje, e fala de uma questão de educação, de uma maneira diferente que o Janes provocou muito bem, eu sonho o dia em que as empresas colocarão seus modelos, seus digital twins públicos, de tal forma que o ensino aconteça de forma tão prática, porque se você quiser ver uma plataforma de petróleo operando, modelada, ela está ali para você. Você, estudante de engenharia, está vendo ela ali. Ela está pública, como está o Google. Ela tem um Google de equipamentos acontecendo. E isso pode ser a sua própria... Como você mudaria aquele redutor que está ali? Como você mudaria o sensor? Como você utilizaria aquilo? Por que esse vaso de impressão não está dando a performance que esperava? Então, eu acho que o futuro, isso não vai interessar as empresas que mantêm isso tão fechado. Vai ser preferível colocar isso aberto e aí o modelo educacional vai ter uma biblioteca que não mais de livros, mas de um mundo vivo de equipamento e de sistemas simuladores à disposição para gerar um aprendizado e ação sugestiva para aquele dono do equipamento que está ali. Você me der uma boa solução, ok, beleza, saiu de um laboratório, saiu de uma sala de aula, ótimo, não tem nenhum preconceito contra nada. Eu não sei se eu consegui ser claro na minha visão do futuro do acadêmico, mas eu imagino um futuro que eu não sei em qual momento, se vai caber a mim ainda ver, o meu neto, o meu bisneto, o filho, enfim, mas eu acho que esse disclosure, essa abertura, esse modelo de IoT, esse modelo de disseminação, ele não vai ficar desenvolvido dentro da empresa, para uso exclusivo da empresa, porque ele vai ser aberto. A tecnologia ela já é aberta. Não há por que ficar entre as quatro paredes de qualquer empresa. É preferível ter mais gente estudando em cima do seu problema, aprendendo em cima do seu problema. Da maneira como eu vejo. Perfeito. E respondendo rapidamente o seu questionamento, Wagner, eu vou te dar um exemplo do que nós estamos vivendo hoje dentro da Vibracon, um dos projetos que nós estamos envolvidos. Eu tenho, nesse desenvolvimento, engenheiros mecânico, mecatrônico, controle, automação, eletrônico, eletricista, civil, para poder desenvolver um trabalho. É um projeto multidisciplinar. Nós não conseguimos pensar mais um único profissional numa única formação que é capaz de dar esta resposta. E aí, deixei para o final aqui o que você comentou, quem faz a gestão desse processo para que nós tenhamos os resultados da melhor maneira possível é um engenheiro de produção. Então, todos esses profissionais dessas diversas áreas, eles se juntam com esses conhecimentos diversos, dessas diversas disciplinas, para que a gente consiga entregar um produto que esse produto vai causar essa diferença e esse impacto. Muito obrigado, Janes. Vou começar por aí sexta-feira. Perfeito. Os últimos serão os primeiros. Ok, Wagner. Obrigado, Janes. Obrigado, Jorge. Obrigado aí pela oportuna pergunta. Fechou bem com a questão da multidisciplinaridade, toda a parte de todos os envolvidos no processo, engenheiros, técnicos, tecnólogos, todos participam do processo, então é bastante amplo. Eu agradeço a presença permanente de vocês do início até o final. Convido a todos para estarem conosco amanhã, especificamente na vertical de engenharia civil, que de certa forma
tem um conjunto de similaridades sob o ponto de vista do ecossistema, apenas que vamos abordar, no caso, vou conduzir a discussão por questões específicas da engenharia civil em algumas particularidades que serão objeto amanhã da fala, e amanhã a gente prossegue. Muito obrigado a todos, e em especial ao Janes, em especial ao Jorge, e palavra para o Kavenag, que abriu, fechar e agradecer a presença de todos. Kavenag? Ok. Bom, em nome dos mantenedores do E2D 500, a gente se sentiu muito honrado com a sua presença, Jorge. Prazer em conhecê-lo. Janes, brilhante aí. Temos certeza que você e a sua equipe terão uma estrutura espetacular, atual, século XXI, 4.0, com a vertical aplicada à engenharia mecânica. Parabéns. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Parabéns pela exposição. Vocês foram bem objetivos e trouxeram o mundo real um pouco mais perto, né? E, Jorge, esse teu otimismo de oportunidade, pode ter certeza que foi o que nos moveu a procurar o Janes, procurar parceiros, e formamos um time que eu diria que está nessa fronteira, né? E tê-los participando com a gente é uma honra para o E2D 500, tá? Obrigado mais uma vez, pessoal. Muito obrigado pela participação. Uma boa noite. E amanhã, como a Aécio falou, aguardamos vocês para discutir essa vertical da engenharia civil. Mas nós já sabemos que as engenharias não estão mais estanques, né? Então, embora a aplicação seja em uma condição de engenharia civil, mas as outras engenharias com certeza se fazem presente, como o Janes brilhantemente aí colocou no final, né? Todo um elenco de formações. Então, não se sintam assim, não, eu sou engenheiro X e amanhã é civil, eu não vou ter nenhuma oportunidade de reflexão. É erro. Não, se tem tempo, participe, porque temos certeza que o Aécio vai conduzir um time muito bom e com reflexões que estão nesse mundo 4.0 que estamos tanto precisando nesse país. E tem que ser por meio de engenharia, por meio de tecnologia, por meio de gestão, não tem como ser diferente. Gente, boa noite, bom descanso e até amanhã. Estamos aqui no mesmo horário. Obrigado. Tchau, tchau, Janes. Tchau, tchau, Jorge. Um abraço.